Em 16 de julho de 1945, 5h29 da manhã, no deserto de Álamo Gordo, no Novo México, o exército norte-americano fazia o primeiro teste com a bomba nuclear, resultado de pesquisas que iniciaram com Albert Einstein e foram concluídas por um grupo de cientistas liderados pelo físico Enrico Fermi, italiano refugiado nos Estados Unidos, vítima do fascismo e que controlou o primeiro processo de reação em cadeia da história, juntamente com o cientista Robert Oppenheimer, responsável pela operação. A ilha Tinian, no Pacífico Sul, era o centro de comando dos Estados Unidos que travava batalhas ilha após ilha, na tentativa de invadir o Japão. A princípio, a bomba atômica estava sendo preparada para a Alemanha, mas com a morte de Adolf Hitler, a nação japonesa passou a ser um novo alvo. O governo americano acreditava que qualquer modo usado para salvar as vidas de soldados americanos seria válida. O general Marshall, chefe do Estado-Maior americano, afirmou: os japoneses haviam mostrado que não iriam se render, que lutariam até a morte. Precisávamos terminar a guerra e salvar vidas. Kazumi Ogawa era um jovem estudante na cidade de Nagasaki, quando os Estados Unidos preparavam o ataque. Hoje, residente no Brasil, no estado de Santa Catarina, relembra todos os momentos que antecederam e sucederam o evento. Depois do início da guerra, nosso maior problema era a escassez de comida. Eu estava com 16 anos e, junto com todos os outros jovens, fui recrutado para trabalhar nas fábricas de armamentos. Os homens foram todos para a guerra e na cidade ficavam apenas as crianças, os jovens e as mulheres. No dia 6 de agosto de 1945, às 2h45 da manhã, o avião B-29, batizado de Enola Gay, em homenagem à mãe do piloto Paul Tibet Jr., parte da base americana do sul do Pacífico em direção ao Japão. Seriam 2.700 quilômetros, o equivalente a 6 horas de viagem. A bordo do B-29, a primeira bomba atômica que seria usada em combate, chamada pelos soldados de Little Boy, ou Pequeno Garoto. A instrução dada aos pilotos era que aquela bomba iria acabar com a guerra e salvar vidas americanas. 45 minutos à frente do Enola Gay, sobrevoavam 3 aviões americanos de meteorologia, cada um com rumo diferente: Hiroshima, Nagasaki e Kokura. A cidade que apresentasse melhores condições climáticas seria a escolhida. Logo após o amanhecer do dia, veio a informação: Hiroshima era o alvo perfeito. Exatamente às 8h15 da manhã, horário do Japão, um clarão silencioso, luminoso como 10 sóis, explodiu sobre Hiroshima, matando um total de 186.940 pessoas, entre o momento da explosão e os efeitos posteriores da radiação. O evento marcou o final da Segunda Guerra, mas também o início da demonização da ciência. Mas, nas palavras do presidente Truman, isso foi a coisa mais extraordinária da história. Eu era jovem e não sabia ao certo o que tinha acontecido em Hiroshima. Todos diziam que era uma bomba nova, mas acredito que, na verdade, poucos em Nagasaki sabiam do ocorrido. Era dia 9 de agosto de 1945. A cidade japonesa de Hiroshima contava seus mortos. A maioria mulheres e crianças.
sendo que os homens estavam quase todos em campos de batalha. Enquanto isso, um avião B-29, chamado pelos japoneses de Sr. B, pilotado pelo americano Charles Sweeney, sobrevoava a província de Nagasaki e uma segunda bomba atômica foi lançada sobre território japonês. A esta bomba foi dada o apelido de Fat Man, ou Homem Gordo. Seu poder equivalia a 22 mil toneladas de explosivo TNT e foi lançada a uma altura de 503 metros da superfície. Em 2 minutos, uma inacreditável nuvem de fumaça e fogo em forma de cogumelo ardia nos céus e era observada à distância pelo jovem Kazumi Ogawa, que naquele dia, devido a um pequeno atraso, perdeu a balsa que o levaria à sua escola, a qual ficava a apenas 700 metros do epicentro da explosão. E foi devido a este atraso que o jovem Kazumi tornou-se testemunha da história. Naquele dia, eu tinha que ir trabalhar. Minha mãe achou melhor eu não sair de casa, mas eu precisava ir à fábrica de armamentos. Neste dia, saí atrasado e acabei perdendo a balsa para a travessia do rio. Ao voltar, encontrei um amigo. Com ele, subi no alto de uma colina para almoçar. No momento em que estávamos almoçando, fez-se um brilho e, em seguida, um estrondo muito forte. Olhamos para a cidade de Nagasaki e vimos um grande cogumelo de fumaça. Vimos tambores explodindo, voando. Uma tragédia. Subimos em um ponto mais alto da colina e olhamos. Nagasaki estava destruída. Meus irmãos saíram à minha procura. Pensavam que eu estava na fábrica trabalhando. Então, ao chegar em casa e ver meus pais, saí para avisar meus irmãos que eu estava bem. Mas na minha escola, que ficava a 700 metros do epicentro da bomba, dos 360 colegas, apenas 120 sobreviveram. Muitos amigos morreram. Eu saí pela cidade e via pessoas mortas, queimadas e outras pedindo ajuda. Em uma visão aérea de Nagasaki, antes e depois do impacto, podemos perceber o poder da explosão. 70 mil pessoas morreram neste momento. Um homem que pintava uma residência teve seu corpo pulverizado, mas a luminosidade tão poderosa da explosão projetou sua sombra na parede, revelando como uma fotografia. Nessas imagens, feitas por fotógrafos japoneses que se encontravam no local, fica visível o poder de destruição e a dor vivida pela população civil japonesa. Muitos corpos ficaram irreconhecíveis, outros mutilados e muitas crianças agonizantes ou já mortas em meio aos escombros. Foi o golpe final. 8 dias após os fatos, em 14 de agosto de 1945, o Japão rendeu-se. O exército americano foi recebido com festa nas ruas, enquanto os sobreviventes em Hiroshima e Nagasaki sofriam agora com os efeitos da radiação. Muitas famílias acreditaram que aquele momento era ideal para deixar o Japão
e recomeçar a vida do outro lado do mundo. O jovem Kazumi Ogawa deixou o Japão pela primeira vez em 1957 e foi rumo aos Estados Unidos trabalhar como estagiário no setor agrícola. Depois da morte de meu pai, através de um amigo que trabalhava em uma agência que encaminhava bolsistas para o exterior, fui para os Estados Unidos trabalhar e estudar. Os americanos, sabendo que eu era sobrevivente de Nagasaki, vinham me cumprimentar, dizendo que eram contra o ato da bomba. Quando conheci a tecnologia dos Estados Unidos, percebi que o Japão não teria como vencer a guerra. Em 1961, junto com a esposa, irmãos, amigos e cerca de 150 famílias japonesas, ele faz uma viagem de 45 dias rumo ao Brasil. Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, foi a primeira parada. Em 1963, 7 famílias, incluindo a do Sr. Ogawa, rumaram para Santa Catarina em busca de melhor solo e clima mais adequado para a produção agrícola e frutífera, principalmente a pera. Em 1961, viemos para o Brasil em busca de reconstruir a vida, buscando felicidade através do trabalho. No século XX, foi construída a bomba, mas no século XXI, eu espero que seja um tempo de paz. Quando o governador de Santa Catarina resolveu ajudar a construir o monumento, eu pensei, que país maravilhoso é o Brasil. Bom, Brasil, muito bom, né? Gente muito bom. Este é o núcleo japonês de Celso Ramos, no município de Frei Rogério, próximo ao Planalto Serrano, no estado de Santa Catarina, hoje constituído por aproximadamente 70 famílias. Aqui foi dado início ao cultivo de frutas e, através de uma parceria com agrônomos japoneses, foi desenvolvida a matriz brasileira da maçã Fuji e a pera Nashi, atualmente comercializada em várias regiões do Brasil. O núcleo Celso Ramos hoje é reconhecido e bem conceituado pelos apreciadores da arte e cultura japonesa, pela comercialização de flores e frutas e também pelos governos de Brasil e Japão, devido às atividades pacifistas de conscientização realizadas pela comunidade. Vivendo há mais de 40 anos em terra brasileira, mas valorizando diariamente a cultura japonesa, Kazumi Ogawa mostrou-se sempre perseverante e, em todos os momentos, substituiu o discurso de vingança pelo discurso da paz, principalmente visando a geração futura, para que não percam contato com as suas origens e a realidade de seu povo. No núcleo Celso Ramos, tem-se a oportunidade de assistir às apresentações artísticas como danças e interpretações musicais, em idioma e trajes japoneses. As cinzas de Nagasaki deram origem a uma comunidade florida, onde a beleza vem tanto da natureza local, como da simplicidade de seus habitantes. O silêncio somente é quebrado durante as apresentações de artes marciais, em um belo momento de concentração, sincronismo e disciplina, uma tradição milenar na cultura oriental. Todos os anos, no mês de setembro, depois da passagem do inverno, acontece a festa da floração da cerejeira. A cena é de uma beleza sem igual. Esse renascimento figurativo foi o que inspirou o Sr. Ogawa no grande projeto de sua vida. Um local destinado à lembrança daqueles que sofreram as consequências da explosão em Nagasaki e Hiroshima. E para todo cidadão consciente que deseja que catástrofes originadas pela ambição humana jamais se repitam. O monumento é em forma de um tsuru, o pássaro japonês que simboliza os pedidos. Nós, da Associação das Vítimas e os seus descendentes, pedimos que não se repita mais esta tragédia. Foi aqui, em sua propriedade, que o Sr. Ogawa construiu o Memorial à Paz e está projetando o Parque do Sino da Paz. Este monumento encontra-se nas propriedades do Sr. Ogawa
e vem sendo divulgado incessantemente por ele. Apoiado por órgãos públicos estaduais e com o incentivo incondicional do governo de Nagasaki. No ano de 2002, com a presença de políticos brasileiros e japoneses, foi inaugurado o monumento, e este local deverá contar em breve com um Museu da Paz e um parque para visitação. Para o Sr. Ogawa, não se trata apenas de uma edificação material, mas sim uma homenagem às vítimas inocentes do terror e em conscientização por um mundo de paz. A bandeira da paz é hasteada com emoção em datas que relembram os fatos, e o sino de bronze ecoa forte e triste pelo ar. O sino foi presente do governo japonês, uma das únicas cópias originais neste formato, que encontra-se fora do território japonês. A bandeira branca e vermelha tremula sozinha, absoluta em meio ao silêncio, mas o seu significado ultrapassa fronteiras sociais, políticas e geográficas. Seu significado emociona os herdeiros e órfãos da página mais violenta da idade contemporânea, e também a todos aqueles que, por um momento, têm a oportunidade de estarem neste local, em companhia de uma testemunha viva das histórias da guerra. Nunca mais usa bomba atômica. これを願ってやみません。